Já refletiu sobre o fato de que quando um homem sente amor verdadeiro, jamais expressará isso diretamente? Ele aplicará avaliações. Não é por crueldade, é para verificar se seus sentimentos são genuínos ou apenas um capricho momentâneo. A questão é que grande parte das mulheres não identifica essas avaliações. Interpretam quietude como falta de interesse, afastamento como indiferença, desafios como ausência de afeto. É nesse momento que falham, pois agem impulsivamente, oferecem mais do que seria apropriado, justificam-se desnecessariamente e, inadvertidamente, são reprovadas no exame equivocado. A filosofia estoica ensina que o mérito não reside em responder às atitudes alheias, mas em manter-se constante em sua identidade. É precisamente isso que eles buscam secretamente: verificar se você preserva sua autenticidade quando está sendo analisada. Hoje descobrirá como essas avaliações ocorrem e por que revelam mais sobre ele e sobre você do que qualquer confissão amorosa. Prepare-se. Após escutar, jamais confundirá avaliação com recusa. Portanto, digite nos comentários: possuo valor próprio. Dessa forma, você fixa essa lição e inicia o conteúdo já fortalecendo sua autoestima. Primeiro, o mutismo estratégico. Quando ele cessa de responder suas mensagens na mesma rapidez, quando demora períodos para retornar uma chamada que anteriormente atendia imediatamente, quando permanece calado durante uma conversa que ambos apreciavam. Não representa desinteresse, é a primeira avaliação. O homem enamorado utiliza esse mutismo como uma ferramenta de análise sobre seus sentimentos. Necessita observar sua reação quando ele não está constantemente nutrindo sua atenção. Precisa descobrir se você entrará em desespero, se bombardeará com textos, se criará fantasias mentais, ou se manterá sua tranquilidade interior preservada. Esse comportamento afeta profundamente o universo feminino, pois fomos condicionadas a associar atenção com amor e silêncio com recusa. Porém, aqui está a realidade que ninguém revela. Quando um homem possui interesse genuíno, ele examina suas reações e o mutismo é o instrumento mais eficaz para isso. A filosofia estoica ensina que nossa alegria não pode estar subordinada às condutas dos outros. Marco Aurélio afirmava que devemos concentrar-nos apenas no que controlamos. Quando compreende isso, a dinâmica transforma-se completamente. Ao invés de ficar nervosa com a demora na resposta, você aproveita esse período para cuidar-se, para realizar suas atividades, para estar completa, independentemente de sua presença. O homem apaixonado deseja uma mulher que possua existência própria. Não quer alguém que viva em função dele, que se despedace quando ele não está disponível. Quer verificar se você tem resistência interior, se possui objetivos próprios, se é emocionalmente autônoma. O mutismo dele é uma maneira de confirmar se você necessita dele para ser feliz ou se você o deseja em sua existência como um acréscimo, não como uma carência. Quando ele constata que você não entra em pânico, que não fica enviando mensagem após mensagem, que prossegue vivendo sua rotina normalmente, algo se transforma nele. A admiração aumenta, o respeito se consolida, porque ele percebe que você não é como as outras que se desesperam na primeira adversidade. Muitas mulheres fracassam nessa avaliação porque interpretam o mutismo como um sinal para lutar mais pelo relacionamento. Acreditam que precisam demonstrar seu amor enchendo-o de atenção extra, telefonando mais, sendo mais presente. É exatamente o oposto do que ele está avaliando. A sabedoria estoica nos mostra que a verdadeira força está na serenidade diante do que não dominamos. Você não domina quando ele responderá, mas domina como reagirá a essa situação. E sua reação revela tudo sobre quem você realmente é. O mutismo também revela algo profundo sobre ele. Mostra que você mexeu tanto com seus sentimentos que ele precisa ter certeza de que não está se iludindo.
Homens apaixonados temem a própria vulnerabilidade. Eles avaliam para se proteger, mas também para ter certeza de que vale a pena se entregar. Não é crueldade, é precaução emocional. Ele já foi ferido anteriormente, já investiu em quem não mereceu, já abriu o coração para quem não soube zelar. Agora está sendo mais prudente. O mutismo é sua forma de avaliar se você possui a maturidade emocional que ele necessita em uma companheira. Quando você mantém sua dignidade durante esses momentos, quando não se rebaixa implorando por atenção, quando continua sendo a mulher fascinante e independente que o atraiu inicialmente, você é aprovada na avaliação com distinção. E, além disso, você conquista um respeito que perdurará eternamente. A mulher que compreende o mutismo como um espaço para sua própria grandeza, ao invés de um vazio para ser preenchido com desespero, essa mulher conquista não apenas o homem, mas conquista a si mesma. E isso é o que verdadeiramente importa. Segundo, provocações sutis. Ele inicia fazendo pequenos comentários que mexem com você, brinca com algo que você disse, questiona uma escolha sua de forma aparentemente inocente, faz uma observação sobre sua roupa ou seu jeito de ser, que não é exatamente um elogio, mas também não é ofensa. São provocações que ficam naquela linha tênue entre o carinho e o desafio. Isso não é coincidência. É a segunda avaliação mais comum de um homem apaixonado. Essas provocações servem para ele descobrir como você lida com pressão emocional. Ele quer ver se você vai se alterar, se vai revidar na mesma moeda, se vai ficar magoada e fazer drama, ou se vai manter sua classe e responder com inteligência e tranquilidade. A mulher insegura interpreta essas provocações como ataques pessoais, fica na defensiva, tenta se justificar, explica demais ou parte para o ataque também. Mas essa reação só confirma para ele que você ainda não desenvolveu a segurança emocional que ele procura em uma companheira de vida. O homem apaixonado provoca porque quer uma mulher que seja seu igual em força emocional. Ele não quer alguém frágil que vai se quebrar na primeira tempestade da vida. Ele quer uma parceira que saiba se defender sem perder a elegância, que saiba jogar o jogo sem se rebaixar, que tenha personalidade forte sem ser agressiva. O estoicismo nos ensina que as provocações dos outros são como espelhos. Elas refletem mais sobre quem provoca do que sobre quem recebe. Quando alguém tenta te tirar do seu centro, está na verdade revelando suas próprias inseguranças e necessidades. Compreender isso muda toda a sua perspectiva. Uma resposta estoica para as provocações é a tranquilidade com um toque de humor inteligente. Não é ignorar ou fingir que não ouviu. É mostrar que você ouviu, processou e não se sentiu ameaçada. É responder de uma forma que demonstre sua confiança sem precisar atacar de volta. Quando ele vê que suas provocações não conseguem te desestabilizar, que você consegue manter sua paz interior e ainda por cima responder com elegância, algo desperta nele. É admiração, é atração, é o reconhecimento de que encontrou uma mulher diferente das outras. As provocações também servem para ele testar sua autenticidade. Ele quer ver se você vai mudar seu jeito de ser para agradá-lo, se vai deixar de lado suas opiniões para evitar conflitos, se vai se adaptar demais para ganhar sua aprovação. Uma mulher que se mantém fiel a si mesma, mesmo sendo provocada, demonstra uma força de caráter que é irresistível para um homem que busca algo sério. Muitas vezes, essas provocações vêm disfarçadas de brincadeiras. Ele ri depois. Diz que estava só brincando, mas observe bem, ele está prestando muita atenção na sua reação. Está estudando se você tem senso de humor, se consegue rir de si mesma, se não leva tudo muito a sério. A mulher sábia entende que por trás de cada provocação existe um homem testando se ela é forte o suficiente para estar ao lado dele nos momentos difíceis da vida.
Porque se você não consegue lidar com uma provocação pequena e inocente, como vai lidar com as pressões reais que a vida traz? Essas pequenas provocações são ensaios para situações maiores. Ele está vendo como você reage sob pressão emocional porque quer saber se pode contar com você quando as coisas ficarem realmente complicadas. Quer saber se você vai manter a classe ou se vai perder o controle. O homem apaixonado provoca também por instinto protetor. Ele quer ter certeza de que você não vai se deixar abalar por comentários maldosos de outras pessoas no futuro. Quer ver se você tem a blindagem emocional necessária para caminhar ao lado dele. Quando você responde às provocações com sabedoria, humor e firmeza, você não apenas passa no teste, você ensina a ele como te tratar. Você estabelece o padrão de respeito que espera receber. E isso cria uma dinâmica saudável, onde ele admira sua força, mas também aprende a não ultrapassar limites. Terceiro, distância proposital. Quando ele estava sempre disponível e de repente some por alguns dias. Quando cancela um encontro que vocês já tinham marcado, quando diminui a frequência dos encontros sem dar explicações claras, quando cria espaço físico entre vocês, mesmo continuando interessado. Essa não é indiferença, é estratégia emocional. A distância proposital é um dos testes mais confusos para o coração feminino, porque vai contra tudo o que aprendemos sobre demonstrar interesse. Fomos ensinadas que quem gosta fica perto, que amor é presença constante, que ausência significa desinteresse. Mas com homens apaixonados, às vezes é exatamente o contrário. Ele se afasta justamente porque os sentimentos estão ficando muito intensos. Precisa de espaço para processar o que está sentindo, para entender se o que sente é real ou apenas atração passageira. Mas, principalmente, ele quer ver como você vai lidar com essa ausência. Vai desesperar? Vai correr atrás? Vai fazer drama ou vai manter sua dignidade intacta? O homem apaixonado usa a distância como um laboratório emocional. Ele observa à distância como você reage quando ele não está por perto, alimentando sua autoestima com atenção constante. Quer ver se você tem vida própria, se continua brilhando mesmo quando ele não está iluminando seu caminho, se sua felicidade depende dele ou se ela existe independente da presença dele. A sabedoria estoica nos ensina que nossa paz interior não pode estar nas mãos de outras pessoas. Sêneca já dizia que somos nós mesmos os arquitetos da nossa felicidade. Quando você compreende isso profundamente, a distância deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade de mostrar sua força interior. A mulher insegura interpreta a distância como rejeição e imediatamente parte para a reconquista. Manda mensagens carinhosas, tenta marcar encontros, fica mais disponível, diminui seus próprios planos para ficar livre quando ele quiser aparecer. Essa reação confirma todos os medos dele, que você é dependente emocional, que não tem vida própria, que sua felicidade gira em torno dele. A mulher sábia usa a distância como combustível para sua própria vida. Investe em si mesma, sai com amigas, cuida da aparência, foca nos seus projetos, demonstra que tem uma vida rica e interessante que independe da presença dele. Essa postura desperta algo primitivo no homem, o instinto de não perder algo valioso. Quando ele vê que sua ausência não te destruiu, que você continuou florescendo, que aparentemente nem sentiu tanto assim a falta dele, mexe com o ego masculino de uma forma muito específica. Ele percebe que você não é mais uma mulher desesperada por atenção, mas sim uma mulher que tem opções, que tem valor, que é disputada. A distância também serve para ele avaliar seus próprios sentimentos. Longe de você, ele consegue pensar com mais clareza sobre o que realmente sente. Se durante essa distância ele sentir sua falta, se ficar pensando em você, se quiser dividir momentos do dia dele com você mesmo não estando presente, então ele tem a confirmação de que os sentimentos são reais. É um teste cruel, talvez, mas também é humano.
Ninguém quer se entregar de corpo e alma para alguém que não sabe valorizar. Ninguém quer investir energia emocional em quem vai sugar toda essa energia sem dar nada em troca. A distância separa mulheres carentes de mulheres completas. O erro mais comum durante esse período é tentar forçar proximidade, aparecer sem avisar, insistir em assuntos que ele está evitando, cobrar explicações sobre o comportamento dele, fazer chantagem emocional. Tudo isso só confirma que ele fez certo em criar distância, porque mostra que você ainda não desenvolveu maturidade emocional. A resposta estoica é manter sua vida andando naturalmente. Não fingir indiferença, mas também não fazer alarde. Continuar sendo a mulher interessante que despertou o interesse dele desde o início. Mostrar que você tem recursos internos para ser feliz, independente das circunstâncias externas. Quando ele voltar, e vai voltar, se o interesse for real, você estará ainda mais atraente, porque demonstrou algo que poucos conseguem: estabilidade emocional. Mostrou que não precisa dele para existir, que o quer na sua vida por escolha, não por carência. E isso é irresistível para qualquer homem que busca uma parceira de verdade. A distância proposital revela também o medo que ele tem de se machucar. Quanto maior a paixão, maior o medo da decepção. Ele se afasta para se proteger, mas também para proteger o que vocês têm. Prefere testar agora do que descobrir depois que você não era quem ele pensava que fosse. Quarto, ciúme disfarçado. Ele menciona outras mulheres na conversa de forma casual. Conta sobre a colega de trabalho que é interessante. Fala da ex que mandou mensagem. Comenta sobre a amiga que está solteira. Não está sendo infiel, nem está interessado nessas outras mulheres. Está testando sua reação ao ciúme. Esse é um dos testes mais perigosos, porque mexe diretamente com a insegurança feminina. A primeira reação é sentir o peito apertar, imaginar cenários, criar histórias na cabeça sobre o que essas outras mulheres representam na vida dele. Mas essa reação emocional é exatamente o que ele está medindo. O homem apaixonado quer ver como você lida com a possibilidade de competição. Não porque planeja te trair ou porque está interessado em outras pessoas, mas porque precisa saber se você tem confiança suficiente em si mesma para não se sentir ameaçada por qualquer mulher que apareça no caminho dele. Ele está testando sua autoestima. Mulher segura de si não se abala quando outras mulheres são mencionadas porque sabe o valor que tem. Mulher insegura imediatamente sente que precisa competir, provar que é melhor, marcar território. Essa diferença de reação diz tudo sobre a maturidade emocional de cada uma. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar as ações dos outros, apenas nossas próprias reações. Você não pode controlar se ele vai falar de outras mulheres, se vai ser tentado por outras pessoas, se vai permanecer fiel, mas pode controlar como vai reagir a essas situações. E sua reação define quem você é. Quando você reage com ciúmes excessivos, interrogatórios, cobranças ou tentativas de controlar com quem ele fala, você está mostrando que não confia nele. E pior ainda, que não confia em si mesma. Está dizendo que acredita que qualquer outra mulher pode ser uma ameaça real ao que vocês têm. A mulher sábia escuta essas menções com tranquilidade. Pode até fazer algum comentário descontraído, mostrar que ouviu, mas que não se sentiu ameaçada. Demonstra confiança não apenas nele, mas principalmente em si mesma. Sabe que se ele quiser ficar com outra pessoa, problema dele. Ela não vai rebaixar sua dignidade implorando para alguém ficar. Esse teste revela muito sobre a mentalidade dele também. Homens apaixonados querem mulheres que sejam suas parceiras, não suas proprietárias. Querem alguém que confie neles o suficiente para não questionar cada conversa, cada amizade, cada interação social que eles têm. O ciúme disfarçado também serve para ele avaliar se você é possessiva. Homem nenhum quer se relacionar com alguém que vai tentar controlar sua vida social,
que vai fazer escândalo toda vez que ele conversar com outra mulher, que vai transformar sua vida num campo minado, onde qualquer passo em falso vira motivo de briga. Muitas vezes, ele menciona outras mulheres, justamente para ver se você vai tentar competir com elas. Quer saber se você vai começar a se comparar, se vai mudar seu jeito de ser para tentar ser mais parecida com o que imagina que ele gosta, se vai perder sua essência tentando ser alguém que você não é. A reação correta não é fingir que não se importa quando, na verdade, está morrendo de ciúmes por dentro. É genuinamente não se sentir ameaçada, porque você sabe quem você é e quanto vale. É ter a certeza de que se ele não souber valorizar o que tem com você, a perda será dele, não sua. Quando você demonstra essa segurança, quando mostra que outras mulheres não representam ameaça alguma porque você conhece seu próprio valor, algo muda na cabeça dele. Ele percebe que encontrou uma mulher rara, alguém que não vai sufocar o relacionamento com inseguranças e possessividade. O ciúme disfarçado também é uma forma dele testar se você confia nele. Confiança é a base de qualquer relacionamento sério. Se você não consegue confiar nele quando ele apenas menciona outras mulheres, como vai confiar quando ele sair com os amigos, quando viajar a trabalho, quando tiver que interagir com mulheres no dia a dia? A mulher que passa nesse teste demonstra que tem a maturidade emocional necessária para um relacionamento adulto e saudável. Mostra que entende que atrair alguém não é sobre eliminar toda a competição, mas sobre ser a melhor versão de si mesma. Quinto, mudanças bruscas. Num dia ele está carinhoso, atencioso, fazendo planos para o fim de semana com você. No dia seguinte, está sério, distante, como se fosse uma pessoa completamente diferente. Não aconteceu nada específico, vocês não brigaram, não houve nenhum problema aparente, mas o comportamento dele mudou drasticamente da noite para o dia. Essas mudanças bruscas de humor e comportamento não são instabilidade emocional. São testes calculados para avaliar como você reage à imprevisibilidade. O homem apaixonado precisa saber se você vai conseguir lidar com os altos e baixos naturais da vida ao lado dele. A vida não é um conto de fadas onde tudo flui perfeitamente o tempo todo. Existem dias ruins, pressões do trabalho, problemas familiares, momentos de estresse e cansaço. Ele precisa ter certeza de que você não vai desmoronar ou criar drama toda vez que ele não estiver no seu melhor dia. Quando ele muda bruscamente, está observando se você ficará angustiada buscando compreender qual foi seu erro. Observe se irá sobrecarregá-lo com questionamentos, se assumirá a responsabilidade por algo que sequer cometeu, se tentará solucionar um conflito que possivelmente nem existe. A mulher sem autoconfiança automaticamente se coloca como culpada por algum acontecimento. A sabedoria ancestral nos mostra que as reações emocionais e atitudes alheias não constituem nossa obrigação. Você não tem responsabilidade sobre o temperamento dele, sobre como ele desperta, sobre as questões que ele carrega de outras esferas da existência. Sua única obrigação é preservar sua própria tranquilidade mental, independentemente das turbulências emocionais externas. A mulher experiente compreende que essas alterações integram a essência humana. Não busca reparar aquilo que não está danificado, não aceita responsabilidade pelo que não provocou. Não desperdiça madrugadas tentando interpretar o que se passa em sua mente. Permanece sendo autêntica, preserva sua vibração positiva e oferece espaço para ele processar qualquer situação que esteja vivenciando. Essas alterações também funcionam para avaliar sua autonomia emocional. Ele deseja verificar se sua alegria varia conforme seu temperamento, se você se transforma numa prolongação dos sentimentos dele ou se consegue preservar sua própria estabilidade emocional, mesmo quando ele está desequilibrado.
O equívoco mais frequente é buscar reparar a circunstância. A mulher insegura fará qualquer coisa para devolvê-lo ao temperamento anterior. Será mais afetuosa, mais cuidadosa, tentará descobrir do que ele necessita. Se esforçará excessivamente para animá-lo. Essa resposta confirma para ele que você não possui estrutura emocional própria. Quando ele percebe que você não se modifica com as oscilações de temperamento dele, que permanece sendo a mesma pessoa fascinante e equilibrada, independente do estado emocional dele, isso gera admiração. Demonstra que você possui maturidade para compreender que as pessoas vivem momentos distintos e que isso não se refere a você. As alterações súbitas também avaliam capacidade de oferecer espaço. Homens necessitam de períodos para processar questões internamente. Quando ele está mais sério ou afastado, talvez esteja enfrentando assuntos pessoais, profissionais ou até mesmo com os próprios sentimentos por você. A mulher inteligente oferece esse espaço sem pressionar. Frequentemente, essas alterações acontecem exatamente quando ele percebe que está se apaixonando verdadeiramente. A proximidade emocional amedronta, então ele se afasta instintivamente. Não representa rejeição, é receio da própria vulnerabilidade. Ele está avaliando se você correrá atrás desesperadamente ou se manterá sua dignidade. A resposta sábia é permanecer constante, não refletir o temperamento dele, não participar do jogo emocional. Não permitir que as oscilações dele determinem como você se sente. Você mantém sua energia, sua paz, sua alegria de existir, independente do que está ocorrendo com ele. Essa constância é extremamente fascinante para homens. Eles desejam uma parceira que seja como uma âncora emocional, firme, estável, confiável. Alguém que não acrescentará problemas aos problemas que ele já possui, mas que será um refúgio seguro, onde ele pode se abrigar quando a vida se complica. Quando você demonstra essa estabilidade emocional diante das alterações súbitas dele, está comprovando que possui a maturidade necessária para uma parceria de longo prazo. Está evidenciando que consegue ser companheira sem ser dependente, que consegue apoiar sem ser invasiva. 6. Desafios inesperados. Ele propõe situações que testam seus limites, te convida para conhecer locais que não são exatamente seu estilo, sugere atividades que você nunca realizou. Apresenta temas que escapam da sua zona de conforto, te leva para conhecer pessoas do círculo social dele que são muito diferentes de você. Esses não são convites inocentes, são desafios estratégicos. O homem apaixonado deseja descobrir se você tem flexibilidade para crescer junto com ele. Quer saber se você está disposta a expandir seus horizontes, se consegue se adaptar a situações novas, se tem coragem para experimentar coisas diferentes. Está avaliando se você é uma pessoa aberta ao crescimento ou se está presa em sua própria bolha. Esses desafios revelam muito sobre sua personalidade real. É fácil ser agradável quando tudo está acontecendo exatamente como você gosta, dentro do seu controle, na sua zona de conforto. Mas como você reage quando precisa sair dessa zona? Como se comporta em territórios desconhecidos? Essa é a informação que ele realmente quer. A mulher insegura recusa os desafios ou aceita reclamando, deixando claro que está fazendo um sacrifício. Fica desconfortável, crítica, comparando constantemente com o que preferiria estar fazendo. Essa postura mostra resistência à mudança e falta de flexibilidade para construir uma vida a dois. A sabedoria ancestral nos ensina que o crescimento acontece justamente quando saímos da zona de conforto. Epicteto falava sobre aceitar o que não podemos controlar e nos adaptar às circunstâncias que a vida nos apresenta. Quando você abraça os desafios como oportunidades de crescimento, tudo muda. A mulher sabe enxergar esses desafios como aventuras. Não precisa gostar de tudo, mas está aberta a experimentar.
Entra nas situações novas com curiosidade em vez de resistência, com vontade de aprender em vez de vontade de criticar. Essa postura é incrivelmente atraente para qualquer homem. Ele está avaliando também sua capacidade de se relacionar com diferentes tipos de pessoas. Se ele te apresenta para amigos, familiares ou colegas que têm personalidades muito diferentes da sua, quer ver se você consegue ser respeitosa e interessante, independente do ambiente. Quer saber se você sabe se comportar em diferentes contextos sociais. Os desafios também servem para avaliar sua atitude diante do desconhecido. A vida é cheia de imprevistos, mudanças, situações que fogem do planejado. Se vocês construírem uma vida juntos, vão enfrentar muitas situações novas e desafiadoras. Ele precisa saber se pode contar com você nesses momentos. Muitas vezes, os desafios envolvem conhecer aspectos da vida dele que são importantes para ele. Se ele gosta de esportes e você não, se ele tem hobbies que você considera estranhos, se o círculo social dele é muito diferente do seu, a forma como você lida com essas diferenças diz muito sobre sua maturidade para aceitar e respeitar a individualidade dele. A mulher que abraça os desafios com energia positiva demonstra várias qualidades importantes: coragem, flexibilidade, mente aberta, vontade de crescer, capacidade de se adaptar. Essas características são fundamentais para qualquer relacionamento duradouro. Quando você encara os desafios como oportunidades em vez de problemas, quando mostra entusiasmo genuíno para experimentar coisas novas, quando se adapta com elegância a situações diferentes, está comprovando que seria uma companheira incrível para as aventuras da vida. Os desafios também avaliam se consegue manter sua essência mesmo em territórios desconhecidos. Ele não quer que você se torne uma pessoa diferente. Quer ver se você consegue ser autêntica em qualquer ambiente. A mulher que se mantém verdadeira consigo mesma, mas ao mesmo tempo se mostra aberta e adaptável, conquista não apenas o coração dele, mas o respeito de todos ao redor. Esse teste separa mulheres que querem crescer junto com um homem daquelas que querem que o homem se adapte completamente ao mundo delas. Mostra quem está pronta para construir algo novo e quem está apenas procurando alguém para encaixar na vida que já tem pronta. 7. Observação constante. Ele presta atenção em cada detalhe do seu comportamento, mas não de forma óbvia. Observa como você trata o garçom no restaurante. Repara se você é educada com pessoas que não podem fazer nada por você. Nota se você reclama muito ou se mantém uma atitude positiva diante dos problemas. Analisa como você fala das outras pessoas quando elas não estão presentes. Essa observação silenciosa é um dos testes mais profundos que existe. O homem apaixonado se torna um detetive dos seus valores reais. Ele sabe que qualquer pessoa consegue fingir ser alguém que não é por um tempo limitado, especialmente quando está tentando impressionar. Mas os detalhes pequenos, os comportamentos automáticos, as reações espontâneas, essas coisas revelam quem você realmente é por baixo da máscara social. Ele observa como você reage quando as coisas não saem como planejado. Se vocês chegam no restaurante e a mesa que reservaram não está disponível, se o filme que queriam assistir não está passando, se chove no dia do passeio ao ar livre, a forma como você lida com essas pequenas frustrações mostra como vai lidar com as grandes decepções da vida. A mulher imatura reclama de tudo, culpa os outros pelos problemas, perde a paciência com facilidade, trata mal pessoas que considera inferiores. Essa postura revela um caráter problemático que vai se intensificar com o tempo de relacionamento. Ele está observando justamente esses sinais vermelhos. O estoicismo nos ensina que o caráter se revela nas pequenas ações do dia a dia. Marco Aurélio dizia que devemos nos observar constantemente para identificar nossos próprios defeitos e trabalhar para corrigi-los.
Quando você desenvolve essa consciência sobre si mesma, naturalmente se torna uma pessoa melhor em todos os aspectos. Ele presta atenção especial em como você trata pessoas que não têm poder ou influência sobre sua vida. A forma como você fala com a faxineira, com o porteiro, com o entregador, com crianças, com idosos. Essas interações mostram seu verdadeiro nível de educação e empatia, porque não há interesse pessoal envolvido. A observação também se estende para como você lida com seus próprios defeitos e limitações. Quando comete um erro, você assume a responsabilidade ou arranja desculpas. Quando alguém te critica construtivamente, você aceita e tenta melhorar ou fica na defensiva. A maturidade emocional se revela nessas situações. Ele observa sua relação com dinheiro e bens materiais. Se você é gananciosa, se valoriza demais coisas superficiais, se julga pessoas pela aparência ou posição social, se é gastona ou controladora com questões financeiras, esses aspectos são fundamentais para uma parceria de longo prazo. Muitas mulheres não percebem que estão sendo observadas e acabam revelando aspectos negativos da personalidade sem querer. Falam mal de amigas, demonstram inveja, são grosseiras com pessoas sem importância. Fazem comentários preconceituosos. Cada um desses comportamentos é registrado e analisado por ele. A mulher sábia entende que está sempre sendo observada, não por paranoia, mas por consciência. Sabe que suas ações falam mais alto que suas palavras. Por isso, se esforça para ser consistente em todos os ambientes e situações, mantendo sempre os mesmos valores e princípios. Ele também observa como você se comporta quando pensa que ninguém está vendo, como você trata seus pais, como fala dos ex-namorados, como lida com situações de estresse no trabalho. Esses momentos de bastidores revelam sua verdadeira personalidade. A observação constante serve também para ele avaliar se você seria uma boa mãe no futuro. Como você interage com crianças, tem paciência, é carinhosa, consegue estabelecer limites sem ser agressiva, mesmo que vocês não estejam pensando em filhos agora, ele está inconscientemente avaliando esses aspectos. Quando você demonstra consistência de caráter em todas as situações, quando suas ações estão sempre alinhadas com valores positivos, quando trata todas as pessoas com respeito, independente de quem sejam, você passa no teste mais importante de todos, porque mostra que não está fingindo ser uma pessoa boa. Você realmente é uma pessoa boa. 8. Vulnerabilidade escondida. Em algum momento, depois de todos os outros testes, ele vai mostrar um lado mais frágil de si mesmo. Pode contar sobre um medo que tem, sobre uma insegurança, sobre uma experiência difícil do passado. Vai se abrir emocionalmente de uma forma que poucos já viram. Mas cuidado, isso não é apenas intimidade. É o teste final e mais decisivo de todos. Quando um homem apaixonado revela sua vulnerabilidade, está colocando seu coração nas suas mãos de forma literal. Está avaliando se você vai cuidar dessa informação com carinho, se vai usar contra ele em momentos de raiva, se vai julgá-lo por não ser o homem forte e invencível que aparenta ser sempre. Esse momento é sagrado na dinâmica masculina. Homens são criados para serem fortes, para não demonstrarem fraqueza, para resolverem tudo sozinhos. Quando ele quebra essa barreira e se mostra humano e vulnerável para você, está fazendo o maior investimento emocional possível. Está dizendo que confia em você mais do que em qualquer outra pessoa. A forma como você reage a essa vulnerabilidade define todo o futuro do relacionamento. Se você acolhe com carinho, se demonstra que ele pode contar com você nos momentos difíceis, se mostra que essa confiança é segura com você, então ele sabe que encontrou sua parceira de vida. Mas se você reage mal, usa a informação contra ele depois, ou demonstra desconforto com essa fragilidade, ele vai se fechar para sempre.
O estoicismo nos ensina sobre a importância da compaixão e da compreensão humana. Todos nós temos medos, inseguranças, momentos de fraqueza. A sabedoria está em reconhecer nossa própria humanidade e acolher a humanidade do outro com amor e respeito. Muitas mulheres falham nesse teste porque romantizaram demais a figura masculina. Querem um homem forte, protetor, que nunca demonstre fraqueza. Quando ele se mostra vulnerável, elas se sentem desconfortáveis, como se ele tivesse perdido um pouco da masculinidade que as atrai. Essa reação destrói a possibilidade de intimidade real. A mulher madura entende que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Só homens realmente fortes conseguem se mostrar vulneráveis. Só quem tem confiança em si mesmo consegue baixar a guarda completamente. Quando ele faz isso com você, está mostrando que você despertou algo nele que ninguém mais conseguiu despertar. Esse teste também avalia sua capacidade de ser um porto seguro emocional. Nos momentos difíceis da vida, ele precisa saber se pode contar com você, se você vai ser sua aliada ou se vai aumentar seus problemas. A forma como você acolhe a vulnerabilidade dele mostra se você tem maturidade para ser sua companheira nos momentos ruins. Ele está avaliando se você consegue ver além da máscara social que todos usamos, se consegue amar o homem forte e bem-sucedido que ele mostra para o mundo, mas também o ser humano imperfeito e às vezes inseguro que existe por trás dessa imagem. Esse é o amor verdadeiro. Amar a pessoa completa com todas as suas camadas. A vulnerabilidade escondida também revela os medos mais profundos dele em relação ao relacionamento. Talvez ele conte sobre relacionamentos passados que o machucaram, sobre traumas familiares, sobre inseguranças profissionais. Cada revelação é um pedido silencioso de aceitação e compreensão. Quando você acolhe essas revelações com amor incondicional, quando mostra que nada do que ele disser vai mudar seus sentimentos por ele, quando demonstra que pode guardar os segredos dele como se fossem tesouros, você conquista um lugar único no coração dele. Você se torna a pessoa mais importante da vida dele. A mulher que passa nesse teste final não apenas conquista o amor do homem, conquista sua lealdade eterna, porque ele sabe que encontrou alguém raro neste mundo, uma pessoa em quem pode confiar completamente, alguém que o ama pela totalidade do que ele é, não apenas pela imagem que projeta. Esse é o teste que separa relacionamentos superficiais de conexões profundas e duradouras. É o momento onde se decide se vocês vão ser apenas mais um casal ou se vão ser verdadeiros companheiros de vida, unidos não apenas pela paixão, mas pela confiança absoluta e amor incondicional. 9. Apresentação social. Ele te leva para conhecer pessoas importantes da vida dele, mas não como você imagina. Não é apenas para mostrar que vocês estão juntos. É para observar como você se comporta quando está sendo analisada por outros. Como você interage com a mãe dele, com os amigos mais próximos, com os colegas de trabalho. Cada apresentação é um teste disfarçado de evento social. Quando ele te apresenta para pessoas que importam na vida dele, está colocando você sob o microscópio social mais poderoso que existe, porque essas pessoas conhecem ele de verdade, sabem o que ele merece, vão formar opiniões sobre você que podem influenciar o relacionamento para sempre. E ele sabe disso. O homem apaixonado quer ver se você consegue conquistar as pessoas que ele ama sem perder sua autenticidade. Quer saber se você vai tentar impressionar demais e soar falsa, se vai ser tímida demais e parecer desinteressada, ou se vai encontrar o equilíbrio perfeito entre ser respeitosa e ser você mesma. A apresentação para a família é especialmente importante. A forma como você trata a mãe dele se demonstra interesse genuíno pela história da família. Se consegue participar das conversas sem tentar ser o centro das atenções.
Ele está observando se você seria uma boa adição ao núcleo familiar ou se seria uma fonte de conflitos futuros. A sabedoria ancestral nos ensina sobre a importância da autenticidade em todas as situações. Sêneca falava sobre como é impossível manter uma máscara por muito tempo e como a verdade sempre acaba aparecendo. Quando você é genuína desde o primeiro encontro, evita criar expectativas falsas que vão te prejudicar depois. Com os amigos, o teste é diferente. Ele quer ver se você consegue se entrosar no grupo sem tentar mudar a dinâmica que já existe. Se você vai ser ciumento do tempo que ele passa com eles, se vai tentar competir pela atenção dele, ou se vai entender que essas amizades são importantes e devem ser respeitadas. A mulher insegura tenta impressionar demais nas apresentações sociais. Fala mais do que deveria. Conta histórias exageradas sobre si mesma, tenta provar que é especial ou diferente das outras. Essa tentativa desesperada de impressionar geralmente causa o efeito contrário e deixa todos desconfortáveis. Ele também observa como você lida com possíveis críticas ou comentários desagradáveis que possam surgir. Se alguém faz uma pergunta indiscreta, se uma pessoa do grupo é menos receptiva, se surge algum comentário sobre relacionamentos passados dele. Sua reação a essas situações mostra sua maturidade emocional. A apresentação social também testa sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes sem perder sua essência. O ambiente familiar pode ser mais conservador, o grupo de amigos pode ser mais descontraído, o ambiente profissional pode ser mais formal. Conseguir transitar entre esses mundos com elegância é uma habilidade rara e valiosa. Muitas vezes, ele agenda essas apresentações em momentos estratégicos. Pode ser depois de uma pequena briga para ver se você vai usar o encontro social para criar constrangimentos, ou depois de um momento muito bom do relacionamento para ver se você vai se sentir segura demais e baixar a guarda. A mulher sábia entende que cada apresentação é uma oportunidade de mostrar suas melhores qualidades naturalmente. Não tenta ser perfeita, mas se esforça para ser respeitosa, interessada e genuína. Faz perguntas sobre as pessoas, demonstra interesse real pelas histórias que contam, contribui para as conversas sem tentar dominá-las. Quando você consegue conquistar as pessoas importantes da vida dele, sendo simplesmente você mesma, quando elas comentam depois sobre como gostaram de conhecê-la, quando começam a incluí-la naturalmente nos planos do grupo, você passa no teste com distinção, porque mostra que não é apenas compatível com ele, mas também com o mundo dele. Esse teste é fundamental porque relacionamentos sérios envolvem muito mais do que duas pessoas. Envolvem famílias, círculos sociais, ambientes profissionais. A mulher que consegue se integrar harmoniosamente em todos esses aspectos da vida dele demonstra que seria uma parceira completa, não apenas uma namorada. 10. Pressão temporal. Ele cria situações onde o tempo é limitado e você precisa tomar decisões rápidas. Te convida para algo em cima da hora. Propõe mudanças de planos no último minuto. Apresenta oportunidades que exigem resposta imediata. Coloca prazos apertados em situações que poderiam ser mais flexíveis. Essa pressão temporal não é coincidência. É um teste psicológico sofisticado. O homem apaixonado quer descobrir como você funciona sob pressão. Quer saber se você consegue manter a calma quando as coisas precisam acontecer rapidamente. Se toma decisões inteligentes, mesmo sem tempo para pensar muito. Se consegue se adaptar quando os planos mudam de última hora. Essa pressão revela aspectos da sua personalidade que só aparecem em situações de estresse. Algumas pessoas se tornam ansiosas e indecisas quando pressionadas pelo tempo. Outras ficam irritadas e culpam os outros pela falta de organização. Algumas entram em pânico e não conseguem pensar direito. Cada reação diz muito sobre como você lidaria com as pressões reais da vida.
A vida adulta é cheia de situações onde você precisa tomar decisões rápidas. Emergências familiares, oportunidades profissionais, problemas que surgem do nada e precisam ser resolvidos imediatamente. Ele está avaliando se você seria uma boa parceira nesses momentos críticos ou se seria mais um problema para ele resolver. O estoicismo nos ensina sobre a importância de manter a tranquilidade mental, mesmo em situações caóticas. Epicteto falava sobre como devemos focar no que podemos controlar e aceitar rapidamente o que não podemos controlar. Essa mentalidade é fundamental para lidar bem com pressão temporal. Quando ele te convida para algo em cima da hora, está avaliando sua espontaneidade e flexibilidade. Quer ver se você consegue abraçar oportunidades, mesmo quando não estão nos seus planos, se consegue se organizar rapidamente, se não precisa de semanas de planejamento para fazer qualquer coisa. A mulher que falha nesse teste geralmente reage mal à pressão, fica estressada, reclama da falta de tempo, culpa ele por não ter avisado antes, não consegue se decidir ou toma decisões ruins por estar nervosa. Essa reação mostra que ela não tem a flexibilidade mental necessária para uma vida dinâmica. Ele também usa a pressão temporal para avaliar suas prioridades reais. Quando surge algo de última hora e você tem outros compromissos, o que você escolhe? Como você reorganiza sua agenda? Suas escolhas revelam o que realmente é importante para você e qual lugar ele ocupa na sua vida. Muitas vezes, a pressão temporal está relacionada a oportunidades que ele quer compartilhar com você. Uma viagem que surgiu de última hora, um evento especial que conseguiu convites, uma situação única que apareceu no trabalho dele. A forma como você reage a essas oportunidades mostra se você seria uma companheira aventureira ou se prefere sempre a zona de conforto. A pressão também avalia sua capacidade de comunicação rápida e eficiente. Quando o tempo é pouco, você consegue expressar suas necessidades claramente. Consegue fazer perguntas objetivas, consegue chegar a acordos rapidamente sem criar conflitos desnecessários. A mulher sábia vê a pressão temporal como um desafio interessante, não como um problema. Consegue manter a calma, avaliar rapidamente as opções disponíveis, tomar decisões coerentes e se adaptar às mudanças com elegância. Essa postura é extremamente atraente para homens que valorizam eficiência e praticidade. Quando você demonstra que consegue funcionar bem sob pressão, que não precisa de condições perfeitas para dar o seu melhor, que consegue ser uma parceira eficiente, mesmo em situações caóticas, você prova que seria uma excelente companheira para todos os aspectos da vida. Esse teste separa mulheres que só funcionam bem quando tudo está controlado e previsível, daquelas que conseguem prosperar mesmo na incerteza e na pressão. Mostra quem tem a versatilidade mental necessária para construir uma vida dinâmica e cheia de possibilidades ao lado dele. Agora você compreende a verdade por trás de cada silêncio, de cada provocação, de cada teste que ele colocou no seu caminho. Não era crueldade, era cautela, não era rejeição, era proteção. Ele estava avaliando porque você despertou algo nele que ele não podia arriscar perder, por descuido. Cada teste foi uma forma dele ter certeza de que encontrou não apenas uma mulher para amar, mas uma mulher para confiar sua vida inteira. A mulher que compreende esses testes nunca mais se sentirá insegura nos relacionamentos, porque ela sabe que quando um homem realmente a ama, ele não vai apenas dizer, ele vai avaliar para ter certeza de que esse amor é seguro. E quando você passa nesses testes, mantendo sua dignidade, sua força interior e sua autenticidade, você não conquista apenas o coração dele, você conquista o respeito eterno de alguém que reconhece o seu verdadeiro valor. O estoicismo nos ensinou que nosso valor não diminui pela opinião dos outros,
mas se revela na forma como lidamos com as tempestades da vida. Hoje você descobriu que cada teste era uma tempestade disfarçada, uma oportunidade de mostrar do que você é feita. E agora que você sabe o que realmente está acontecendo, você está preparada para qualquer teste que a vida ou o amor coloquem no seu caminho. Lembre-se sempre, mulher de valor não precisa provar nada para ninguém. Ela simplesmente é, e é isso que eles estão avaliando. Se você realmente sabe quem você é, independente de qualquer circunstância,